Bom dia, estamos no início a mais um Batalha no Século. Obrigado aí pela audiência, pela participação de vocês. Eu e Danilo Zanini. Bom dia, Danilo. Bom dia, Celso. Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui no site da Infomoney. Gostaria de desejar a todos um excelente programa e caso vocês tenham interesse de interagir com a gente, ao lado direito de vocês tem um chat. Fiquem à vontade para mandar as suas dúvidas, pedidos de análise que a gente vai comentar com vocês nesse dia aí que o mercado sobe depois da votação da saída do Reino Unido da União Europeia e as bolsas otimistas, né, Celso? Sim, será que já houve o impacto do Brexit? A gente estava falando sobre isso ontem, acredito que sim, aqui no Brasil. É difícil. Temos mais perguntas do que respostas em relação ao Brexit, porque isso nunca aconteceu, a primeira vez, nunca na história desse país isso aconteceu. Mas acho sim que tem alguns ativos interessantes, até porque a nossa bolsa está muito mais negociando pelo político interno do que pelo externo, né? O que poderia afetar para a gente seriam as exportações, mas a gente é um país fechado, né? O governo Lula e principalmente o governo da presidente afastada, falei ex-presidente, viu? Presidente afastada, Dilma Rousseff, já fechou o país, então, para acordos comerciais, então qualquer melhor o Temer já está tentando fazer em relação às relações exteriores, né? Serra tentando, então acho que já melhoraria de qualquer maneira. Tem alguns ativos extremamente atrativos, né? Eu acho que bolsa é só uma discussão, né? O impeachment, a votação do impeachment final deve acontecer na segunda quinzena de agosto, a gente está falando de praticamente 2 meses ainda, mas acho que a bolsa ficaria entre 48 e 52 mil pontos, mais próximo poderia subir um pouco mais, né? Mas olha, alguns ativos ali extremamente baratos. Vou falar agora de um ativo, antes que comecem aqui as perguntas. Banco do Brasil. Banco do Brasil começa a me chamar a atenção. Pô, Celso, você sempre falou mal do Banco do Brasil para não ter... Sim, mas chega um momento que o valuation começa a chamar a atenção. O valuation de Banco do Brasil hoje é 50% do seu patrimônio. Entrega um retorno sobre patrimônio de 12%, abaixo da taxa Selic. Com a entrada ali do Meirelles para ministro da Fazenda e com a entrada do novo CEO já falando em retorno, acho sim que o banco poderia negociar 0,75 de patrimônio. Não vai negociar igual o Itaú e o Bradesco, mas 0,75 de patrimônio já é 50% de upside. Acho que 0,75, 0,80 ele poderia negociar. Então, estou falando de 50%, 60% de upside. Então, é interessante, é óbvio, não é para qualquer investidor, é para aquele investidor mais arrojado comprar um ativo que depende sim, né, da entrada desse CEO e da melhora ali com Temer e Meirelles. Riscos para isso. No curto prazo, você tem a venda das ações do Fundo Soberano, que estão se falando no Block Trade. Além disso, uma possível incorporação dos créditos da Caixa Econômica pelo Banco do Brasil, que seria ruim, aumento de inadimplência. Mas acho que boa parte disso já estaria precificado no ativo. Poderia sofrer um pouco mais, mas me chama a atenção sim, Banco do Brasil nesse patamar. Então vamos falar assim, bolsa, acho que bolsa está num patamar interessante para se ter. Além disso, já acabei de falar no ativo Banco do Brasil. Agora a bola está com você, Danilo Zanini. Qual que é o prazo que você... fala a bolsa... acho que final do ano, começo do ano. Olha para o final do ano. Tá. Eu vou pegar aqui, tem outras perguntas. Tá, indo em linha Banco do Brasil, eu acredito... É que assim, eu vou ser muito sincero, eu sou muito otimista com bolsa, tá? Logicamente que temos vários fatores ainda, tanto do cenário internacional quanto do cenário local, principalmente o ponto político. Bom, Banco do Brasil eu vejo que é um papel um pouco mais delicado inicialmente. Primeiro, os bancos como um todo, vou começar aqui por Itaú. Itaú me perdeu aqui uma região de suporte e ele fica consolidado. Porém, a gente percebe que ele não tem tanta força para cair, o mercado cai lentamente. O que eu vejo em Itaú, tá? Isso quando eu falo de Itaú, eu vou passar pelo Banco do Brasil. Eu tenho aqui uma sinalização, tá? Que logicamente não está perfeita essa leitura, mas de uma possível cunha descendente, que é um padrão de alta. Então eu vou começar a ficar otimista com o setor financeiro se principalmente o Itaú começar a trabalhar acima desses R$ 29,80/R$ 30. Indo para o cenário de Banco do Brasil, percebam que Banco do Brasil, ele caiu, ele já chegou a perder patamares de suportes anteriores, como aqui, porém ele não tem tanta força para desenvolver uma queda. Eu acredito que Banco do Brasil tem um suporte relevante, temos 2 pontos para a gente levar em consideração. O primeiro ponto, vamos pensar no campo negativo, tá? Banco do Brasil tem aqui um triângulo descendente sendo configurado. Caso o mercado como um todo
O Ibovespa, tá? Atenção no Ibovespa no 48 mil pontos. Se o Ibovespa perder 48 mil pontos e Banco do Brasil ficar abaixo dos R$ 15, para mim Banco do Brasil tem espaço para cair e buscar os patamares de 12. No lado contrário, como o Ibov segura acima dos 50 mil, dos 49 mil pontos, eu fico otimista com o mercado e eu vejo que aqui, ó, acima desses R$16,80 já é um cenário positivo para Banco do Brasil. A gente poderia até fazer um processo de simetria, dividir esse movimento ao meio. Esse movimento aqui já foi refletido como esse movimento e a gente poderia iniciar esse movimento anterior que foi feito aqui no passado com esse movimento e teríamos aqui um fundo duplo em Banco do Brasil. Então, eu vejo o Banco do Brasil subindo aqui acima desses R$16,80/R$17. E por último, para complementar o setor financeiro como um todo, percebam que Bradesco é o papel que menos caiu em comparação a Itaú e Banco do Brasil. Bradesco, eu fico atentos aqui, percebo que Bradesco tem uma inclinação levemente positiva, tem um canalzinho de alto, e eu ficaria de olho também se Bradesco voltasse a trabalhar acima desses R$26. E acima de R$26, os próximos alvos ficariam acima de R$28 R$30 em Bradesco. Então assim, ó, resumindo como um todo, sou otimista com o mercado sim, desde que o Ibov se mantenha acima de 48 mil pontos. Para mim, 48 mil pontos é o grande divisor de águas aí do mercado e eu acredito que vem ficar acima desses patamares de preço. Beleza. E o dólar, hein? Dólar na mínima do ano. Quem viu aqui, acho que o Salomão não liberou o bate-papo que eu fiz na semana passada, início da semana passada, com a nossa economista-chefe Zeina Latif, eu falando sobre ainda acredito numa tendência de queda para o dólar no curto prazo. Tendência lá na frente pode ser de volta, de alta, mas no curto prazo. Por quê? O mundo segue líquido. Com a provável saída do Reino Unido da Comunidade Europeia, hoje até o Banco Central, o Banco Inglês, anunciou, nós temos munição para fazer o que tiver que ser feito. Ou seja, mais quantitative easing. O que é isso? O que você fala quantitative easing? Estímulos. Estímulos por conta dos bancos centrais, comprando dívidas, tentando ajudar a Europa a crescer. E aí, você olha um bond, você vai investir num bond alemão. Eu vou comprar um título da Alemanha? Não! Tá dando negativo, tu sabia disso? Se você botar dinheiro lá, você perde dinheiro. Perde. Como é que pode isso? Não investe. Não investe. Aí eles vão buscar o quê? Ativos que tenham o maior risco-retorno. E aí, quando a gente olha, títulos do governo dos Estados Unidos, por que eles vão subir juros por lá? Não tem motivo agora, ainda mais com essa possível saída do Reino Unido, Sim, né? E aí, essa saída do Reino Unido também pode deflagrar aí uma desaceleração maior ainda, economicamente falando, global, com PIBs no mundo menores. PIBs menores, por que os Estados Unidos vai subir? Novamente a pergunta, por que os Estados Unidos vai subir juros? Não faz sentido. E aí, quem tem um dos maiores juros reais do mundo? Brasil. A diferença entre inflação e taxa de juros. Por que não investir aqui? Por que não vem fluxo para cá? Estão só esperando aí o Temer, muito provavelmente, na segunda quinzena de agosto, a votação definitiva pelo impeachment. Temer sendo aprovado, vai vir um fluxo para cá, já está vindo, e aí o dólar deve permanecer baixo para depois voltar a crescer, subir. Fora isso, a gente ainda tem um cenário de concessões, licitações de portos, rodovias, ferrovias, ferrogrão, e ontem à noite o Temer ainda falou com os seus ministros. Privatizem tudo que puderem. Menor intervenção governamental. Mais fluxo para cá, estrangeiro, investidor estrangeiro para Brasil. Anteriormente, por que não via? Porque a presidente Dilma queria botar uma taxa de retorno. Tem que deixar livre. Você não quer um serviço melhor? Pô, a gente tem hoje celular, anos atrás era uma desgraça. Funciona. Se tiver metrô, se tiver tudo melhor, você paga por isso. Exato. Pô, as rodovias de São Paulo são as melhores. Eu sou carioca, falo isso. Por quê? Não tem um custo para pagar isso, tem um pedágio. Exato. Às vezes caro? Sim. Mas o que você prefere? Uma estrada de 200 quilômetros que você vai demorar 6 horas para fazer, ou uma estrada, e você não paga pedágio, ou uma estrada que tem a pedágio de 200 quilômetros você vai fazer em 2 horas? Prefiro pagar e ter 2 horas. Exato. Óbvio. Então, assim, o brasileiro paga por serviço, o brasileiro precisa do serviço. O investidor estrangeiro está doido para entrar aqui e continua esse fluxo para cá, o dólar tem que permanecer embaixo. Inclusive até concessões de aeroportos, agora que saiu essa semana passada, se eu não me engano, aumentando a participação do capital estrangeiro nas concessões. Isso, liberando a entrada em empresas aéreas, que era de até 20%, em vez de 49, botaram para 100. 100%. Então, não precisa ter empresa brasileira. Por que precisa ter empresa aérea brasileira? Parar com isso.
Falei. Ô Celso, só para complementar, a gente sempre comentou, principalmente você enfatizou muito a conversa que você tem com o Daniel Cunha, que é o nosso economista que fica em Nova York, que eles falaram que tem muito fluxo ainda de capital estrangeiro que ainda não entrou no país, que ainda... Porque querendo ou não, pessoal, a Dilma não teve um impeachment, ela só está afastada, tá? Então tem um risco, pode ser pequeno ou pode ser alto, a gente vê que é pequeno, mas dela voltar ainda para a presidência. Mas muitos investidores estão esperando, de fato, somente a faixa no peito. Exatamente. Não como interino, mas como definitivo. Definitivo. A partir do momento que sair a Dilma e sair o PT, os olhos dos investidores vão voltar. E o que chama atenção, confiança do empresariado, a confiança do consumidor, de uma certa maneira, está começando a melhorar agora também. Para mim, saiu do fundo do poço. A gente chegou no fundo do poço e não acredito que tenha alçapão. Agora eu começo a achar que começa a melhorar. Aí, ó. Fala do dólar. Cenário positivo. Bom, dólar já não tem mais ponto para começar a reverter, tá? Graficamente falando, a tendência é clara de baixa. Acreditávamos ainda que o dólar poderia se segurar nos patamares aqui de 3.500 barra 3.480. Percebam que o dólar perdeu e começou a cair. A gente está falando dólar 3,32. Para quem viu o dólar aí a 4,20, 4,15... e em pouco tempo, 3,32 então é uma desvalorização bem acentuada, tá? Então, graficamente falando, o que a gente tem espaço aqui para o dólar? O dólar tem alguns pontos ainda como suportes aqui para baixo, tá? Qual que é o ponto inicial do dólar? 3.250, a região de 3,25. Ou seja, a tendência é de baixa, a expectativa é da manutenção do movimento de baixa, onde que o dólar poderia ter alguma sinalização de exaustão dessa queda e tentar algum fluxo comprador. Onde? Se eventualmente ele começasse a trabalhar acima do patamar aqui de 3.500. 3.500, aí eu já vejo um grandíssimo obstáculo de preços, 3.600, 3.650 no máximo, aqui 3.660, que seria 3.66, 3.65, um grande obstáculo. Então assim, para o dólar reverter todo esse cenário, ele tem todos os obstáculos acima dele ainda. Então, 3.500, uma grande região de resistência, voltou para os patamares de 3.53, 3.530, é um ponto para a gente começar a procurar novamente short nas operações em empresas ligadas ao dólar, esperando que o dólar volte a recuar e continue o seu movimento direcional de queda. Eu fico otimista com o dólar somente superar 3.660, mas de acordo com todos esses cenários que você acabou de mencionar, Celso, de política nacional, cenários internacionais, tanto aí que saiu as votações ainda referente à União Europeia, então tem todo um cenário de atenção. Eu acho pouco provável que o dólar venha aí subir, ultrapassar o 3,60, 3,70 e ter força para ficar acima desses patamares. Para mim é espaço para queda, 3,25 seria um ponto aí que o mercado poderia chegar. Hoje o BC até falou sobre o dólar aí, final do ano, 3,45. 3,45. Estava 3,60, ele vem reduzindo cada vez mais as suas projeções, toda segunda-feira sai o Boletim Focus, né, pessoal? E só para complementar, Celso, 3,50, 3,500, né? Era um ponto em que o Banco Central entrava atuando muito com o swap reverso, ou seja, a expectativa de compra de dólares futuro. Então ele estava contendo a queda da moeda. Agora ele não está intervindo mais na moeda. Então ele já caiu mais de 15 centavos, ou melhor, 150 pontos, desde quando o Banco Central não atua mais com leilão de swap reverso, que é equivalente a compra de dólares futuro. E ele falou que o mercado como um todo é flutuante e ele que tem que se autonegociar. É isso aí. Vamos lá. Seguindo aqui, tem várias perguntas. Eu vou responder algumas rapidamente, até porque o tempo é escasso, pessoal. Marcão perguntou aqui, Celso, por que a XP preferiu São Martinho, né, pela Cosan? Ou seja, Cosan, mas, cara, preferiu Cosan ao invés de São Martinho. Liquidez, Marcão, por conta de liquidez. Foi só isso, não vou nem pedir pro Danilo analisar, foi só isso, Cosan ao invés de São Martinho. Por favor, comente a Estácio e a família Zarra. Celso, você está a par dessa questão da família Zarra? O que isso significa? Maricilis, sim, estou a parte, sim. A família Zarra, ela tem uma participação na companhia e ela não quer vender para a Croton. Só que 52%, segundo, né, informações da mídia, 52% dos seus acionistas, ou seja, a grande maioria ainda, a maioria mais 2%, falaram que querem sim a oferta da Croton. Então vai ter uma briga, pode ser feita uma oferta hostil, porque ela é uma corporation, que é isso, as ações são pulverizadas no mercado. Acho sim que a Estácio em algum momento vai vender, a discussão agora é muito mais preço, tá? Vamos lá, empresas de papel e celulose com tendências distintas, Fibra cai e Suzano sobe. Qual é a avaliação por fundamentos versus técnica para esses papéis? Arnaldo, está muito, negociando muito em cima do dólar, né? O dólar sofrendo, essas empresas de exportações acabam sofrendo. Eu particularmente prefiro Suzano à Fibra. Suzano tem um projeto,
o que a gente chama de ramp-up, né? A produção de algumas plantas entrando em full capacity, eu prefiro em relação à fibra. Se tivesse que ter, hoje a gente não recomenda ainda nenhuma ação do setor de papel celulose. Se tivesse que ter uma, seria a Suzano. Acho que vai dar oportunidade ainda por conta desse dólar menor, mas não entraria agora. O que você me diz, Suzano e Fibra? Suzano e Fibra. Eu vou rapidamente aqui, para não estender muito. Primeiro, começa aqui com o gráfico da Fibra. Tá? Fibra na tela para vocês. Pessoal, todos os papéis, olha aqui como o gráfico é bem similar ao dólar, tá? A gente acabou de falar, a gente acabou de fazer uma análise, tanto gráfica quanto para vocês num cenário um pouco mais macro, do viés do dólar. Percebam que é um viés de queda e o gráfico da Fibra também tem uma sinalização de queda. Então assim, eu não vejo o ponto ainda para entrar em Fibra, o mercado tem uma fortíssima movimentação de queda. Ah, então vamos vender? Não, porque olha que o último movimento de Fibra já dura aí 33% do único movimento direcional. Se a gente for considerar que 33% apenas 5 pregões em alta e o resto mais de 20 pregões em baixa. Então não vejo o ponto ainda para entrar. Suzano é um papel que acaba sendo um pouco mais interessante graficamente para a gente começar a montar uma operação onde, se eventualmente Suzano começar a trabalhar acima desses R$12,60, R$12,70, então ficaria interessante. Para quem gosta de distorções de preço, tentar pegar na ponta comprada Suzano e tentar intercalar com Klabin ou com Fibra para tentar fazer algum long short por causa dessa distorção, né Celso? Mas eu não sei, tem algo mais ali na Fibra que a gente precisa saber o que é. Até para Klabin depois. Isso, a gente prefere Klabin e Suzano. Celso, será que o Banco Central vai deixar o dólar cair sem intervir? Pensando em combater a inflação com isso, isso ajuda a inflação pra caramba, SMP. Então, acho que pode cair um pouco mais. Em algum momento ele pode intervir sim, mas acho que esse dólar pode cair um pouco mais, até porque esses juros devem permanecer por um prazo maior. Até perguntaram para o Júlio se a gente houve uma modificação aqui no nosso corte em relação ao Ilan hoje e tal. A gente falou que se tiver que fazer, já está um tempo longe falando isso, é uma queda de até 0,5%, podendo não ter essa queda. Por enquanto nós não mudamos, podendo não ter essa queda. Vale 5 para compra em swing trade. O que me diz Danilo Zanini? Interessante, gráfico aqui na tela, por favor. Para quem acompanha a gente na Arena, a gente até falou, a região aqui de R$11,80, a gente quer procurar alguma opção de compra, alguma call, se eventualmente ele chegasse nesse patamar. Hoje abriu em gap de alta, 3,5%. Então temos 2 pontos para compra de Vale, tá? 11,80 é um ponto de compra, barra R$11, 10,80 é outro ponto de compra. Então eu fico cético de trabalhar vendas com Vale aqui. Dá para comprar Vale hoje? Eu não acho errado, porém, atenção, tá? Se Vale subir e ter um candle comprador, por enquanto eu também fazendo um candle de indefinição com um corpo pequeno. Se o corpo for maior e fechar próximo à máxima, aí eu não acho errado de comprar Vale, principalmente se superar a máxima do dia de hoje. O mercado está tocando a média de 21, é uma região de obstáculo, já chegou a cair aproximadamente 12% em 3 pregões, perdão. Então, compra de Vale sim, porém com alguns critérios. Hoje, somente se ele fechar aí próximo a seus 4,5%, 5% de alta e superação da máxima de hoje seria interessante. Fica de olho aqui na região de 11,80 barra R$11 para tentar comprar. Para quem está acompanhando aí, se quiser alguma put, alguma call para ficar no radar, Vale G3, ok? Goal para compra em swing trade. Na semana passada o papel rompeu uma forte resistência, mas depois do Brexit, que nada mais é do que a saída do Reino Unido, né, da comunidade europeia, surgiram notícias de indesejadas para o grupo inteiro. A pergunta é, o papel continua em tendência de alta ou as notícias farão o preço a partir de agora? M13. Olha, Goal, só para complementar, a gente tem a nossa carteira, tá? A nossa carteira semanal, que é a carteira da Arena. E a gente, vou falar de GGBR, que é da mesma companhia praticamente, ok? Uma ação tem uma correlação muito elevada com a outra. Então assim, GGBR entrou no nosso call para venda, a gente vai vender ela daqui 4 centavos. Só monitorar aqui juntos, tá? 5,73, a gente tem um call de venda para entrar na nossa carteira em 5,69. Então tá próximo ao acionamento, assim, a gente vai entrar no papel sim, vamos entrar na operação. Igual, se você tá comprado, eu acho que é um ponto para começar a ficar de olho se perder o patamar dessa região de 1,78, perdão, 1,86. Perdendo esse cenário, ele me configura um pivô de baixa, vai me configurar um triângulo descendente e aí ficaria uma sinalização negativa. A princípio, o stop tem que estar abaixo desse ponto. É compra de igual somente se o papel começar a demonstrar força compradora e trabalhar acima dos 2,30, 2,35, aí sim seria interessante acima dessa consolidação, ok? Vamos lá, vamos falar mais aqui, tem mais perguntas, mais dúvidas, vamos tirando aqui as dúvidas. Vocês acreditam em alguma ação coordenada pelos principais bancos centrais do mundo para resolver o problema, responder ao problema do Brexit? Sim, principalmente a comunidade europeia, entre outros. Por isso que eu já falo que
não deve ter alta de juros e jogar os juros cada vez menor. Alguns já estão com juros negativos. Comente Eletrobras, por favor. Unanimidade entre os analistas para ficar de fora. Altamente alavancada, péssima gestão, porém não para de subir. Afinal, o que mudou na empresa? O que mudou? Gestão. A entrada do Wilson Pereira, que foi presidente da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL. Ele entrou lá, tem mais de 15 anos de conhecimento do mercado. Temer fala de privatizar tudo. Deve privatizar as distribuidoras. Se fosse assim, um investidor... É porque eu não posso operar na física, gente. A gente é proibido aqui. Mas se fosse um investidor arrojado, perfil agressivo, colocaria um pouquinho em Elet Meia. Falei Banco do Brasil e agora Elet Meia, porque acredito sim que esses ativos podem subir bastante. Então, Elet Meia sobe na expectativa de privatização de distribuidoras do norte e nordeste do país. Está saindo a licitação agora do leilão da CELG, que é dela, a Companhia Estadual de Goiás, e ela deve vender outras também e se tornar uma empresa mais rentável, privatizando diversos ativos. É isso, a gestão melhor com o Wilson Pereira e também uma gestão focada para o retorno e também a venda de ativos. Falei disso. Só para complementar, esse ponto que você colocou, né, Celso, não é, a gente não está falando daqui para a semana que vem, né? É um prazo que demora, aprovações em Congresso e, enfim... É um prazo um pouquinho aí para do médio prazo. Subindo. Exatamente. Assim, ó, no curtíssimo prazo, tá? Olhando aqui, Elet Meia, o papel já subiu aqui 50% em menos de um mês, poucos pregões. Para quem gosta de acompanhar figuras gráficas, ou para quem gosta de acompanhar o mercado como um todo, a gente está num ponto que não seria interessante compra agora. O que eu gostaria de ver? Até mesmo se fechar com esse candle de hoje, tanto a Elet Meia quanto a Elet 3, eu poderia apostar numa queda, estou falando de uma queda de hoje até final da semana, ou até mesmo com o início da semana que vem. Se eventualmente o mercado perder a mínima de hoje, poderia passar por seu processo de correção ou passar por um período de lateralização aqui, a média de 21 períodos se aproximar. Tá? Então o que eu vejo? Dá para comprar? Dá para comprar, porém eu gostaria de ver uma certa correção do papel, porque subiu muito, até a região dos R$15, barra até mesmo para cima, 15,50, 16 reais, seria um ponto para a gente comprar o papel, porque a média vai se aproximar, ou se passar por um período de consolidação, comprar no rompimento dessa estrutura. Só ter um pouquinho de cuidado aí, tá? Que o timing da análise técnica, o timing de fundamento e a parte mais macro podem se estenderem, o fundamento e o macro pode se estender um pouquinho a mais do que a análise técnica, ok? Mas eu sou otimista com o papel também. No curtíssimo, para especulação, eu poderia vender. Boa, pessoal perguntando de CEMIG, Copel, CESP, né? Por que estão subindo, tudo mais. Vamos falar de CEMIG, Copel, CESP, tudo. Muito por conta desse cenário. Rumor na semana passada, já tinha falado sobre isso há 2 semanas atrás, sobre a CEMIG vender alguns ativos, privatizar alguns ativos da companhia. As ações subiram, estava subindo em junho 14 e poucos por cento, 15%. Então é muito por conta disso. Não gosto muito de rumor. Se tivesse que pegar, prefiro pegar a Eletrobras do que pegar uma Copel, uma CEMIG ou mesmo uma CESP. Mas começam os rumores, sim, de privatizações no setor elétrico. O que o senhor me diz? É como todo. Pegou Ambev, pô. Não, que eu tava olhando o papel que a gente tá posicionando nela. Ele pegou Ambev. Não. Tá falando do setor elétrico, ele vai e faz cerveja. É à vontade. Estamos na terça-feira e já quer beber. Não, tá muito clara essa situação, não é, produção? É que eu tô olhando... Estamos na terça-feira, o indivíduo tá falando em bebida, tá botando aqui em bebida. Não, é que a gente tá comprando Ambev pra carteira. Souza Cruz fechou, você também tava vendo cigarro também. Não. Então, assim, eu concordo com tudo que o Celso mencionou aqui para vocês, tá? Eu acredito numa melhora, numa movimentação positiva do setor elétrico. Só tomem cuidado para quem for interpretar que o time da operação agora no curtíssimo prazo, pelo menos na minha leitura, é venda, tá? Olha aqui o que ELPL4 está me fazendo. A gente tem um candle aqui que pode trabalhar aqui como uma sombra superior e o mercado ele tem espaço para voltar para dentro da consolidação. Então eu vejo que tem um espaço para um recuo dos papéis de energia elétrica, que aí sim eles ficarão atrativos para a gente começar a trabalhar compras, tá? Então fica de olho aí, recuo de 5%, 6%, ele já começa a chamar nossa atenção. CPFE3 é um papel que a gente está de olho. Esse aqui eu não ficaria shorteado no papel, porque eu tenho vários obstáculos. A superação da máxima de hoje no próximo pregão é compra, CPFE3. CESP6, vamos dar uma olhada como um todo aqui, CESP6. Perceba que a CESP6 ela está caindo lentamente. Qual que seria um ponto interessante para comprar a CESP6? Seria a superação dessa região aqui de R$ 12,70. Então assim, esses papéis CESP6, CPFE3, ELPL4,
de uma certa maneira, eles andaram para cima, porém pouco em comparação a CEMIG, em comparação aí a Eletrobras como um todo. Então, assim, de olho, atenção redobrada no setor de energia. Eu acredito que o setor é para cima, tem espaço para melhorar, não só do setor de energia elétrica, como eu estou otimista também no setor de real estate, setor de construção. Tá? Então, assim, fica de olho nessas oportunidades. Tá? No curtíssimo prazo, de hoje para o final dessa semana até a semana que vem, eu ficaria de fora com compras, pensaria numa venda também. Ou ficaria neutro. Sim, a gente já não shorteia a Eletrobras há muito tempo. Essa é a grande verdade. O que eu estou falando é que o cenário mudou. Entrou um presidente na companhia voltada para retorno, que é o Wilson Pereira, como eu citei logo no início. E falei que não é para compra, não soltei nenhum relatório de compra. Se o cara quiser, entre aspas, uma aposta, a Eletrobras poderia ser uma aposta sim, que teria um upside ali considerável, tá? Esse é o meu ponto. Seguindo aqui, que tem mais pergunta para responder. O Costinha tá falando, já falou um tempão aqui. Estou comprado em Cielo, favor analisar. Cielo é um bom ativo, né? Mas eu só não vejo assim, enxergo tanto upside potencial, né? A empresa passou por um problema quando ela divulgou resultados, as ações caíram muito, estavam na casa de 40, foram para baixo, né? Chegou a bater 40 no passado, chegou abaixo de R$30, R$28, se recuperaram um pouco, mas mais numa situação, né, por conta de risco de governança corporativa, porque seus controladores são nada mais nada menos que Banco do Brasil e Bradesco, eles poderiam mudar os pontos para cima, e regulamentação desse cenário aí, né, de cartões de crédito, que ninguém consegue entrar e competir aqui no Brasil. Mas eu gosto, mas eu não vejo tanto upside quanto outros ativos agora, ainda mais com essa gestão térmica. É que o Bicudo falou, a empresa, setor a ser privatizado tende a subir. Ainda não existia esse cenário. Obrigado, Bicudo. Então você sabe o que a gente sempre fala aqui. Óbvio que o cenário mudou, né, sobre isso. Vamos lá. Viés no curto prazo é de alta, ok? A gente percebe que foi estabelecida uma região de resistência em 34,30. Eu vejo que Cielo é um ponto de compra superando esses patamares de preço, porém eu ficaria também atento se ela começar a trabalhar abaixo de R$32. Trabalhando abaixo de R$32, ela não tem uma sinalização positiva e ela pode começar a iniciar um ciclo de queda, ou melhor, um ciclo de exaustão dessa última pernada de alta que durou aí no final do ano passado. Curto prazo, compra superando R$34,30. O cenário ideal, a superação da região de R$36. Então, se ela é interessante acima de R$34,30, principalmente superar R$36 é compra. Tá? Até no curto prazo, a gente vai recomendar compra na Arena em R$34,30. Perdeu R$31,80, cenário é negativo, a gente começa a procurar vendas no papel. Isso, agora a gente vai falar aqui rapidamente, tem 4 perguntas, a gente vai responder as 4 rapidamente. Ouvi entrevistas pro Civilizado, que o capital estrangeiro só entrará de fato quando o fantasma da Dilma parar de assombrar o Planalto dos brasileiros. Sim, já falamos sobre isso, citamos até o Daniel Cunha, nosso escritório em Nova York, fica lá, temos escritório em Miami, estamos abrindo em Hamburgo e Genebra. Londres ficou para depois por conta do Brexit. Exatamente. Comentar Klabin, já falamos sobre Klabin antes, se tivesse que ter ação no setor de papel celulose seria Suzano e Klabin, você também já citou. Analisar Rumo 3, estou comprado. Pancho, a gente gosta do ativo que já respondeu no SMP. É um dos ativos que se beneficia das privatizações e concessões. O governo federal já começou a falar que quer antecipar a renovação, né, da concessão da Dutra, CCR, e também de uma parte da ferrovia que pega também a parte da Rumo. Então, ativos que se beneficiam com privatizações de portos, aeroportos, tudo de infraestrutura. CCR, Eco-Rodovias, Rumo, a gente vai falar aqui. Energia elétrica. Parte de energia elétrica também. Então você melhora o cenário para o Brasil como um todo. E bancos, porque bancos tem que dar um crédito para essas empresas, mas principalmente empresas de infraestrutura, aí no caso energia e outras. Toca a bola aí. Rumo é interessante, a gente está tentando comprar ela, porém a gente já não conseguiu pegar ela no time correto, tá? Agora no curto prazo, para quem está de olho, uma grande linha de tendência de alta, o papel saiu aqui da região de 1,50, 1,40 e veio direto até os R$5. Superou 5,06 é compra. Inclusive esse papel vai entrar na nossa carteira da Arena na semana que vem, superação de 5,06 para compra. Só tomei um pouco de cuidado do valor nominal do ativo, R$5, aí cada oscilação aí acaba sendo uma oscilação em percentual, acaba sendo elevado, ok? Mas é compra de Rumo, principalmente superar 5,06. Cuidado aqui se Rumo começar a trabalhar abaixo de 4,20, 4,15, que essa estrutura de alta ela pode ser abalada. Mas semana que vem ela vai estar na nossa carteira para compra.
Isso aí. O pessoal perguntou de B2W. B2W, fundamento, a gente nem olha. Me sendo bem sincero, a gente olha lojas americanas, mas não olha B2W. Ele tá perguntando se vale a pena para swing. Tá. Somente se superar o patamar de R$10,04. Bota na tela. Boa, produção. Apareceu da Tena agora. B2W, se perder 8,86 é o cenário negativo. Porém, eu ficaria de olho para compra somente se tentar ficar acima dos 10, acima dos 11. Eu não gosto muito do ativo para fazer um trade, tá? Então, muito cuidado. Compra somente acima de R$10. Fora isso, nada. Isso aí, senhores. Infelizmente, a gente tem que encerrar aqui o programa, tá? A gente vai chegando ao fim, muito por conta, né, do horário, tempo esgotado, senhores. Sobre o setor elétrico, o pessoal tá perguntando muito, só entraria mais numa aposta do que qualquer outra coisa. Porque se não se realizar, se não tiver privatização, se o cenário não melhorar, volta tudo. A gente está ainda com um rumor. Por isso que eu falei que é muito mais aposta do que qualquer outra coisa. Quem me acompanhou no início, eu falei de Banco do Brasil, que esse sim eu acredito numa melhora. Não precisa privatizar nada, acredito numa melhora. Riscos são a incorporação dos créditos da Caixa e também, né, ainda um problema de inadimplência, um retorno ainda baixo, mas acredito sim que possa ser um cenário mais positivo. E aquilo que eu falei, o setor elétrico pode sim privatizar alguns ativos, mas como ainda tem um cenário ali desafiador, esse é o problema. A gente segue otimista, tem um relatório que a gente escreveu no início de junho, quando eu voltei de férias, falando sobre motivos para investir na Bolsa, para estar comprado em Bolsa. A gente falando que, vários cenários, se tiver as reformas sendo aprovadas, a Bolsa poderia atingir 60 mil pontos esse ano, e ele aprovando umas reformas, 70 mil pontos no meio do ano que vem. Dependeria, obviamente, da velocidade dessas reformas sendo aprovadas. Mas não gosto de olhar o Ibovespa, eu gosto de olhar alguns ativos interessantes, tem diversos ativos interessantes. Mas para isso, seja cliente, tenha acesso ao relatório, né, na XP Investimentos. E para obter mais informações sobre swing, day trade, tape reading, você tem a Arena do Investidor, 4 profissionais altamente qualificados para ajudar você a investir melhor. Fico por aqui, um grande abraço, até terça-feira da semana que vem. Obrigado, Celso, obrigado a todos e até a próxima Batalha do Século, pessoal.